Começando pelo resistor. Resistor ele é um dos componentes mais básicos e também mais presentes em qualquer placa, circuito eletrônico. A função principal dele é oferecer aí uma resistência controlada, anotem isso, controlada, à passagem de corrente, e isso significa que ele pode limitar a corrente, dividir tensão, ajustar também polarização e dissipar aí parte da energia em forma de calor. É importante a gente entender que o resistor ele não inventa a resistência do nada, ele já é fabricado para fornecer um valor específico de resistência e por isso consegue aí alterar o comportamento do circuito de maneira previsível. No hardware ele vai aparecer em redes de sinal, pull-up, pull-down, né? Quando a gente entrar em esquema elétrico, eu vou começar a explicar melhor para vocês esses esquemas, limitação de corrente para LED, divisores de tensão e várias outras situações. Então, esse slide aqui ele faz ponte direta, né, com aquela aula que a gente teve de resistência. E agora o conceito abstrato ele começa, né, a ganhar um corpo físico dentro da placa. Então, recapitulando, os resistores eles limitam a corrente, mas eles também participam, né, de divisão de tensão. A dissipação do calor vai ser aí uma parte normal da função do resistor. E a alteração do valor no resistor pode ter certeza aí que vai gerar vários defeitos bem sutis no circuito. Como ler e testar um resistor, né? Depois da gente entender já a função do resistor, o próximo passo é a gente saber ler o valor e também fazer o teste aí desse componente. Então, nos resistores axiais, a leitura normalmente vai ser feita aí pelo código de cores. Porém, nos resistores SMD, normalmente aparecem códigos numéricos. Por exemplo, quando a gente vê marcação 103, isso significa 10 vezes 10 ao cubo. Ou seja, vai fazendo a conta, vai dar aí 10 quiloohms. Aí no caso de uma marcação 472, vai significar 47 vezes 10 ao quadrado, que vai resultar em 4,7 quiloohms. No teste com o multímetro, a gente usa o modo de resistência, né? De preferência com o componente fora do circuito, ou pelo menos com o circuito aí desenergizado. E o valor medido ele tem que ser próximo ao nominal, próximo ao que está inferido lá de acordo com o código de cores ou então com o código numérico, e também respeitando aí a tolerância, porque os resistores eles têm esse nível de tolerância para mais e para menos. Então há valores para mais e para menos que são aceitáveis, e muito abaixo disso ou muito acima disso já é aí uma adversidade no resistor. Então nem sempre esse valor medido vai bater exatamente de acordo com o código de cores, né? E falando sobre algumas falhas típicas relacionadas a resistor, pode ser resistor aberto, alterado, né? Carbonizado e até mesmo trincado. Então, só recapitulando, o valor medido ele não vai precisar ser idêntico ao nominal, mas lembrem-se que deve estar dentro das tolerâncias, né? Os resistores em circuito eles podem dar leitura alterada devido aos caminhos paralelos, né? Então muitas vezes você vai ter que remover o resistor do circuito, ou então levantar, isolar uma perna dele, um terminal, e aí, a partir daí fazer o teste, isolando ele, né, dos caminhos paralelos que existem. E o código SMD ele vai precisar ser interpretado
corretamente para que você não faça o diagnóstico errado. E isso também serve aí para o resistor que tem a sequência de cores, né, para fazer a leitura do valor, beleza? Trim-pot e potenciômetro são componentes que vão permitir a variação de resistência ou então tensão num ponto do circuito. Eles vão trabalhar com 3 terminais, sendo que o terminal central ele vai funcionar como o cursor e no caso, né, esse cursor é o que se desloca eletricamente ao longo da trilha resistiva que esse componente tem. Então, dependendo de como o componente é ligado, ele pode funcionar aí como um divisor de tensão ou um resistor variável. A diferença mais prática entre eles aí vai estar no uso, né? O trim-pot normalmente ele é pensado para ajustes menos frequentes, no caso internos, a gente vai ver ele muito em módulos do Arduino. E o potenciômetro ele costuma ser mais acessível ao usuário, né? Aí a gente tem controle de volume, intensidade, né, de luminosidade e alguma outra regulagem simples. Então, do ponto de vista didático, eles vão ser ótimos, porque eles vão mostrar que a resistência ela não precisa ser fixa e pode ser ajustada, né, para controlar aí o comportamento do circuito. Beleza? Então, só recapitulando, o terminal central ele é o cursor, né? Ele sempre vai merecer destaque. O trim-pot e o potenciômetro, eles vão ter aí princípios semelhantes, mas como a gente viu, né, usos diferentes. Mau contato e desgaste, eles com certeza vão poder causar um ruído, né, ou instabilidade no ajuste, beleza? LDR e fotodiodo. A partir desse ponto da aula, a gente começa a entrar numa ideia de sensoriamento, né? O LDR e o fotodiodo, eles vão responder à luz, mas é importante ressaltar que eles vão fazer isso de formas diferentes. O LDR, que é um resistor dependente de luz, ele altera a sua resistência conforme a mudança de iluminação. Em muitos modelos comuns, quanto mais luz incide, menor fica a resistência. Já o fotodiodo, ele é um semicondutor sensível à luz, e ele é muito usado em recepção óptica, sensores e circuitos mais ligados aí à detecção. O LDR ele é excelente para introdução, porque a partir daqui a gente começa a enxergar facilmente, né, a relação entre o ambiente e o comportamento elétrico do circuito. O fotodiodo, por outro lado, já aproxima mais a gente aí do universo dos semicondutores, semicondutores sensores, né? O importante aqui é perceber que nem todo componente ele vai servir apenas para conduzir ou armazenar a energia. Alguns aí eles vão existir para perceber o ambiente e transformar isso aí em alguma resposta elétrica. Então, recapitulando, LDR e fotodiodo não funcionam da mesma forma, embora ambos respondam à luz, né, à luminosidade. O LDR ele é mais intuitivo para a gente fazer aí experimentos iniciais, e o fotodiodo ele já vai exigir aí entender melhor sensoriamento de semicondutores de uma forma mais gradual, né? Capacitores, visão geral. Então, normalmente, quando a gente começa a falar de capacitor, né, muitas vezes a gente aprende que ele é um componente aí que apenas armazena a carga elétrica. Isso daí é verdadeiro, mas é insuficiente, né, para definir o componente e também entender a sua importância real no circuito. Então, na prática,
Os capacitores eles vão ajudar a filtrar ruído, estabilizar a tensão, melhorar a resposta dinâmica do circuito. Eles também participam de temporização, né? Atuam no acoplamento e também no desacoplamento. Em outras palavras, eles vão ajudar aí o circuito a se comportar de forma mais limpa, mais estável e também mais previsível. Em fontes, por exemplo, eles vão poder suavizar variações. Perto de circuitos integrados, eles vão ajudar a sustentar, né, pequenas demandas muito rápidas de corrente. E em temporização, eles vão participar do ritmo de resposta do circuito. Então, mais do que decorar, né, que capacitor guarda energia, a gente precisa aí começar a enxergar que o capacitor ele não é apenas isso, ele é um componente que realmente trabalha para estabilidade e o comportamento melhor aí do circuito. Então, só recapitulando, o capacitor ele não serve só para armazenamento de carga, ele também faz filtragem, ajuda na estabilidade, né? São papéis extremamente necessários aí para o funcionamento correto do hardware. E os problemas nos capacitores, eles vão gerar sintomas, né, intermitentes e às vezes até difíceis aí de diagnosticar, beleza? Falando um pouco aí do capacitor eletrolítico, ele é muito usado quando a gente precisa de maior capacitância, né, em um espaço relativamente pequeno. Então ele vai aparecer bastante em filtragem de fonte, estágios de alimentação. A grande característica desse componente é que ele é polarizado, é extremamente importante saber isso. Então isso significa que tem lado certo pro positivo e pro negativo, e a inversão ela pode causar aquecimento, vazamento e dano no componente. Então no corpo do capacitor normalmente a gente encontra lá a capacitância, né? E essa capacitância ela é medida em microfarads, e a tensão máxima que ele trabalha não é a tensão que ele vai enviar, né, para o circuito, é a tensão máxima segura para ele trabalhar. Aí pode ter 16 volts, 25 volts. Também costuma ter uma faixa, né, indicando o lado negativo. Então é até fácil da gente conseguir fazer a leitura inicial do capacitor. Em manutenção, ele é um componente que tem falhas clássicas, né? Ele pode estufar, vazar, secar internamente ou apresentar aí algum tipo de oscilação elevada. Então, além da leitura visual, o técnico, né, a gente precisa aí interpretar os sintomas de instabilidades ligados à alimentação. Então, recapitulando, polaridade invertida no eletrolítico é um erro muito grave, né? Valor de capacitância e tensão máxima são leituras obrigatórias que a gente precisa fazer quando a gente identifica um capacitor. E nem todo capacitor defeituoso vai ficar estufado. Algumas falhas relacionadas a capacitores podem ser até mesmo quase invisíveis ao técnico. Então, capacitor cerâmico. O capacitor cerâmico ele vai ser um pouco mais pequeno, né, que o capacitor eletrolítico, e muitas vezes ele vai ser no formato SMD. Não polarizado e extremamente comum em placa-mãe, notebook e qualquer tipo de circuito moderno no geral. Apesar do tamanho discreto dele, ele vai ter uma função muito importante, especialmente aí no desacoplamento e estabilização local, né, da alimentação.
É muito comum a gente encontrar vários desses capacitores próximos aos processadores, né, memórias, reguladores e outros circuitos integrados. E um ponto didático muito importante aqui é que, por serem muito pequenos e estarem aí em grande quantidade, eles costumam, né, a confundir aí os iniciantes em hardware. Então, em manutenção, eles vão aí também merecer atenção, né, porque curtos nessas placas mais modernas frequentemente vão estar relacionados a algum capacitor cerâmico que está em curto. O teste no circuito ele vai exigir aí muito cuidado, já que muitos deles, né, vão ficar em paralelo e eles podem enganar a leitura. Então, a partir daqui, a gente precisa aprender duas coisas, né? Reconhecer visualmente e não concluir aí, não dar um diagnóstico rápido demais. Então, alguns pontos de atenção: o capacitor cerâmico, normalmente ele não vai ter polaridade, diferente do eletrolítico. Muitos capacitores em paralelo podem alterar a interpretação da medição que você está fazendo. Baixa resistência na linha não vai significar automaticamente que todo capacitor está ruim, beleza? Falando um pouco agora sobre o diodo, né, e a função geral dele. Ele é um componente extremamente fundamental porque ele conduz preferencialmente apenas um sentido e faz o bloqueio da condução elétrica no sentido oposto. Então, faz dele aí uma peça extremamente útil, né? Principalmente em proteção, retificação, na maioria dos circuitos. O diodo ele possui ânodo e cátodo. É importante ressaltar isso, né? Todo componente que é polarizado, a gente tem que ter muita atenção. E se ele é polarizado, essa polarização ela precisa ser respeitada, né? No corpo físico, o cátodo muitas vezes ele vai estar indicado por uma faixa, e no símbolo elétrico, a barra ela também pode ajudar a localizar esse lado. Uma observação muito importante é que o diodo ele não é uma chave perfeita, né? Quando ele conduz, sempre tem aí uma queda de tensão direta. Então, no teste introdutório com o multímetro, a gente vai utilizar aí o modo diodo, e em um sentido o aparelho ele vai mostrar uma queda típica, né? E no outro ele vai indicar aí o bloqueio. Esse é um ótimo componente aí para a gente começar a entender polaridade e o comportamento direcional da corrente. Então, recapitulando, né, alguns pontos de atenção. O diodo ele tem polaridade definida, né? A gente não pode ignorar isso. Condução em um sentido não significa condução ideal, sem queda de tensão. Extremamente importante ressaltar isso. Ele vai abaixar um pouco a tensão que passa por ele. E o modo diodo do multímetro, ele vai ser aí o teste mais adequado que a gente vai fazer, né? Um teste simples aí de continuidade.